A palavra do Senhor diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor, te agradecemos mais uma vez pela leitura da tua palavra e pelo privilégio de estarmos aqui para expô-la. Que o Senhor nos ajude, a mim que estarei expondo, e da mesma forma os irmãos que estarão recebendo, capacitando, aguçando a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a história de Abraão, com toda certeza, é uma das maiores referências para nós no Velho Testamento. Sabe por quê? Porque Abraão recebeu o nome do próprio Deus. Qual o nome o título que ele recebeu? Pai da fé e amigo de Deus. Abraão foi e é o pai da fé, todo aquele que crê. E ele também é o amigo de Deus. Quem deu esse título para ele foi o próprio Deus. Ele disse: Abraão é meu amigo. Então, com certeza, nós temos a aprender muito com Abraão. Nós estamos aqui expondo sermões biográficos, né? Nós expomos domingo passado a vida de José, e nós hoje vamos expor a vida de Abraão. Esses homens nos ensinam muito. Foram grandes vultos, né, que tiveram experiências tremendas com Deus, mostraram também as suas fragilidades, mostrando que ninguém é perfeito, mas coisas importantes, tremendas eles tinham, que faziam com que eles fossem, como Abraão, o pai da fé e o amigo de Deus. Vamos então falar um pouco sobre Abraão, para depois nós aprender um pouco sobre a vida dele. Vocês sabem, queridos, que ficou só Noé, acabou-se tudo, né? Todos, exceto os casais de animais e a família de Noé. E Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, cada um com a sua descendência, né, com a sua genealogia, com as suas famílias. E Abraão vem exatamente da descendência de Sem, os semitas, né? Não é só os judeus que são semitas, né? Esse pessoal, os islâmicos aí, enfim, vários outros povos são semitas, mas o povo de Israel, o povo de Abraão, é o povo escolhido por Deus para trazer a salvação por meio de Jesus Cristo. Então, traçando a genealogia de Sem, aí vem fulano, até chegar em Naor. Aí Naor teve Terá, que é o pai de Abraão. Terá teve 3 filhos, não é? Abraão, Naor e Arã. E Arã morreu ainda novo. Foi o filho caçula de Terá. Só que ele teve 2 filhos, Ló e Milca. Ainda teve outra filha, me lembro agora, Iscá, né? 2 filhas então, e um filho. E morreu novo. E Abraão casou com uma mulher chamada Sara, e Naor casou com a sua sobrinha Milca, filha de Arã. E Abraão adotou Ló, ficou com Ló. Ló, filho de Arão, que ainda certamente na tenra idade, quando seu pai morreu, muito pequenininho, foi adotado por Abraão. E Terá, muito desgostoso devido à perca de seu filho, ele chamou Abraão, Sara, consequentemente Ló, porque, né, estava sob os cuidados de Abraão, e rumaram para Arã, uma distância de uns 800 quilômetros em direção à Palestina, a Canaã. E eles então foram. Na realidade, essa terra, queridos, Arã, quem colocou o nome dela foi o próprio Terá, em homenagem ao seu filho, né? Porque
É interessante, a terra que ele foi Harã, e o seu filho que morreu também era Harã. Então ele colocou nome nessa terra de Harã, e ali eles viveram, prosperaram, foram grandemente abençoados. E foi exatamente quando eles moravam ali, logo após a morte de Terá, que Deus chama Abraão, não é? E acontece aquilo que nós lemos no capítulo 12, no versículos 1 e 3, que nós vamos ler novamente, só para gravar, o chamado de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão, obedecendo a palavra do Senhor e crendo, ele foi para Canaã, para a terra que Deus ia lhe mostrar, deixando todo o conforto ali, né, toda a sua parentela, toda a sua prosperidade, e foi para uma terra desconhecida, e lá ele armou tendas, e ele peregrinou ali em Canaã. Ali foi onde Deus fez as promessas para ele. Ele esteve no Egito devido a uma grande seca, tá certo? Eu não vou continuar expondo, porque o nosso sermão vai só ter aí sobre a vida de Abraão. Foi ali também que ele entregou o seu filho Isaque a pedido de Deus, né? Deus disse: entregue-me o teu único filho, filho da velhice que Sara teve quando ela não podia ter, né? O filho que seria o herdeiro da promessa. E ali aconteceram tantas outras coisas, não é? Mas eu quero falar, queridos, sobre esse tema. Quais as razões para Deus lhe atribuir esse título? Quais foram as razões? Por que Deus chamou Abraão de pai da fé e o amigo de Deus? Nós vemos algumas qualidades fantásticas em Abraão, e com certeza essas qualidades, é sobre essas qualidades que nós estaremos falando. A primeira qualidade que Abraão mostra claramente nesse texto é que ele foi capaz de deixar tudo por amor a Deus. Ele foi capaz de deixar tudo, absolutamente tudo, para seguir a Deus. No versículo 1 você vai ver que Deus faz um pedido ou dá uma ordem para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Então ele deixou tudo para se postar diante de Deus, tomar uma postura diante de Deus. Eu lembro de Mateus, né, que diz a mesma coisa. Ele era rico, também próspero, um cobrador de imposto. Quando Jesus chamou ele, ele entendeu quem era Jesus, disse que ele, deixando tudo ali, ele o seguiu, alegre. A alegria dele era tanta que ele expressou numa festa. Ele resolveu dar uma festa na casa dele, tamanha era a alegria de ter conhecido Jesus. Pedro, Tiago e João também não foi diferente, né? O Senhor se apresentou a eles naquela pesca maravilhosa, onde ele multiplicou os peixes, e após aquela fez aparecer peixe de onde não tinha, chamou à existência muitos peixes, né? E após fazer isso, ele chamou os três, Pedro, Tiago e João, e disse: olha, a partir de hoje vocês vão ser pescadores de homens. Ele diz que eles, deixando tudo, o seguiu. Então a primeira qualidade de Abraão, queridos, é essa: ele foi capaz de deixar tudo por amor ao Senhor. Deixar uma vida segura e próspera em Harã, e vai para um lugar que não conhece. Isso está registrado no livro de Hebreus. Lá em Hebreus 11, versículos 8 e 10, diz o seguinte: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Antes de fazer uma aliança com Deus, Abraão precisava se soltar de tudo que o prendia. Qualquer coisa que o prendesse emocionalmente, ele deveria deixar para fazer essa aliança. E é engraçado, queridos, que quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos uma aliança com Jesus.
E é necessário também desprender de tudo. É um nascimento, a gente nasce de novo, é uma conversão, uma virada total. Por isso que diz que Mateus deixando tudo, Pedro, Tiago e João deixando tudo, é uma mudança radical que acontece na vida da gente. Isso fez com que Abraão merecesse ser chamado pai da fé e amigo de Deus, porque ele foi capaz, ele foi homem o suficiente para tomar essa decisão de deixar tudo por Cristo e fazer agora só o que Deus lhe ordenasse. Hoje Deus nos ordena por meio da palavra dele, e é isso que nós devemos fazer, e é isso que nós aprendemos com Abraão, em primeiro lugar, a capacidade, queridos, de deixar tudo. Seguir plenamente a Deus significa deixar tudo por amor a Ele. Lá em Mateus 10, 37 a 39, é o próprio Jesus que diz: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. E lá em Marcos, Jesus vai dizer ainda, Marcos 10, 29 a 30, tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e no mundo por vir a vida eterna. É claro, queridos, que Jesus, ele trabalha para a integração da família e não para a desintegração. Ele não está dizendo aqui que nós devemos deixar os nossos pais, não é, a nossa família. É muito difícil chegar num extremo desse. É necessário nós deixarmos. Talvez na época de Jesus seria mais, não é, mais fácil de ocorrer isso, mas é tão difícil, queridos, porque veja bem, o aceitar Jesus, o crer em Jesus é inviolável. Nós temos a nossa consciência dentro de nós. Deus colocou dentro de nós alguma coisa que não pode ser violada. Ninguém pode dizer para mim, chegar com uma arma, com qualquer coisa, e dizer: olha, agora você não vai crer mais em Jesus, que Jesus é o Senhor. A partir de agora, se você crer que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador, você vai morrer. Não tem como, eu vou morrer, porque como é que eu vou? Eu tenho algo dentro de mim que é inviolável, eu tenho essa consciência, não cabe a mim, eu posso vendê-la. Ela pode, com o pecado, a prática do pecado, ela se tornar cega, mas ninguém pode fazer isso, é eu que faço. A decisão é minha. Então, ainda que eu estou querendo dizer? Ainda que a irmã não possa vir na igreja, o marido não deixe, ele não pode violentar a consciência dela, tomar posse da consciência dela, da fé, da crença dela. Da mesma forma, o filho, ele convive com os pais, frequenta até uma igreja idólatra por obrigação, mas crendo firmemente no Senhor Jesus. É por isso que eu digo para vocês que seria um caso muito extremo. Mas ainda que aconteça isso, ainda que haja esse caso, a recomendação é essa, a prioridade absoluta. O Senhor Jesus exige amor primeiro, amor maior. Ele vem antes de tudo, antes do pai, antes da mãe, antes de qualquer coisa. Ele diz: aquele que não tomar a sua cruz e dizer não, e me seguir, não é digno, não é meu discípulo. Todo aquele que não tomar a sua cruz e negar a si mesmo é dizer não a mim mesmo, porque agora eu vou viver completamente para Deus. A família não pode ser empecilho para servir a Deus, porque a família é uma bênção e não uma maldição. Queridos, eu fico pensando, como é que Deus resolve chamar uma pessoa e abençoá-lo sem medidas? Como é que Ele pode fazer um negócio desse? De ti farei uma grande nação, diz Deus, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas são as bênçãos prometidas a Abraão. De ti farei uma grande nação, em ti, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi para o Egito, querido, num determinado tempo, e ele voltou de lá muito próspero. E ele voltou com Ló. E Ló já adulto, Ló já com os seus servos, né, o seu rebanho. E diz que houve uma confusão entre os pastores de ambos, devido à quantidade enorme de gado, de ovelhas. E Abraão chegou para Ló e disse: olha, Ló, não precisamos ficar aqui, a terra é tão grande, é tão vasta, então você escolhe uma região para você e fica ali, e cria o seu rebanho ali, e prospera lá, e cresce lá, e eu fico para cá. Diz que Ló engordou os olhos, escolheu o lugar melhor, né, as campinas do Jordão, as mais férteis, mais bonitas. E aí Abraão já mostra a nobreza dele, né, o desprendimento, e ele não fez nenhuma questão. Aí ele falou: então tudo bem, eu fico por aqui. E diz que quando Ló saiu, diz que Deus apareceu a Abraão e disse: agora, Abraão, que você está só. A aliança era com Abraão, não era com Ló. Abraão precisava ainda de desvencilhar de Ló para que ele recebesse a aliança. Ele disse: agora que você está só, olhe para todas as regiões, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste, olhe para o norte, e aonde o seu olho abarcar é seu, onde o seu olho alcançar, mas veja longe, veja além do horizonte, onde o seu olho abarcar, tudo é seu. Então, queridos, são muitas as bênçãos que Abraão recebeu. E por que Abraão recebeu todas essas bênçãos? É sobre isso que nós estamos falando, né? Por que ele foi chamado o pai da fé e o amigo de Deus? Primeiro, é porque ele foi capaz de deixar tudo por amor a Deus. É por isso que ele recebeu tantas bênçãos. Esse é o primeiro ponto. Ele foi capaz de deixar tudo por amor a Deus. Ele conseguiu fazer isso, essa proeza. Segundo, ele aceitou ser uma bênção antes de buscar as bênçãos de Deus. Antes de buscar as bênçãos de Deus, ele aceitou, ele recebeu isso do Senhor, de ser uma bênção. Vocês podem observar que logo depois que Deus faz todas as promessas para Abraão, ele diz: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Ou seja, as bênçãos de Deus eram condicional. Para Abraão receber as bênçãos de Deus, ele tinha que ser uma bênção, porque senão não faria sentido nenhum ele receber as bênçãos de Deus. É para isso que Deus dá as bênçãos para o seu servo, para que ele seja uma bênção, para que ele seja a mão de Deus, as pernas de Deus, porque senão que graça tem Deus encher uma pessoa de bênção para ele se vangloriar, se ufanar, ficar ensimesmado, cheio de si? Para que sentido tem isso para Deus? Ele abençoar uma pessoa, se não é para a pessoa ser uma bênção? Expressar a gratidão, o amor dele, a misericórdia dele. Se não for para isso, para que Deus vai abençoar uma pessoa? E agora, vejam bem, seja honesto. A maioria dos pregadores que pregam na televisão, eles não ensinam dessa forma. Mas Jesus também ensinou dessa forma. Vocês lembram do jovem rico? Chegou até Jesus, dizendo: como é que eu vou fazer, como é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E ele diz: você conhece os mandamentos, você tem guardado os mandamentos? Ele diz: eu tenho. E aí Jesus disse: agora é o seguinte, eu estou começando aí um projeto ousado. O negócio meu aqui é grande. Então você vai fazer o seguinte: você vai vender tudo que você tem e vai trazer, tá certo, o meu projeto, que é grande, que é ousado, traz para mim, que aí você vai triplicar, você vai ser abençoado. Foi assim que Jesus disse? Não, não foi. Mas não é assim que se aprende? Ele diz: você vai, vende e dá aos pobres. Esses pregadores continuaram honestos, agindo com honestidade. Eles ensinam vocês a atender o vizinho necessitado, essas bênçãos que ele diz que você vai receber, se você assistir o que bate na sua porta, se você aquecer aquele que está com frio,
Não. Se você trazer para a instituição dele, investir na instituição dele, investir nele, e aí você vai ser grandemente abençoado. Aí sim. E quando faz isso, mesmo você ajudando a instituição dele, você não está pensando em ajudar os outros, porque quando você faz isso, você aprende e pratica que é para você. Você fazendo aquilo, é um intercâmbio. Então você vai receber para você. Não é você vai receber para ajudar as pessoas, mas é seu. E boi não lambe. Mas eu quero dizer para vocês, querido, nessa noite, que sempre nós estamos suplicando pelas bênçãos de Deus. Mas Deus fala aqui para Abraão que ele deveria ser uma bênção. Senão não faria sentido aquelas bênçãos todas. O que Abraão ia fazer com aquela coisa errada toda? Ele não conseguiria comer aquilo. Porque tanto de ovelha, ele não dava conta de comer nem uma ovelha por dia. Você quer saber? Poderia ser uma ovelha só, todo dia. Abraão, eu vou te dar uma ovelha. Você vai poder comer uma ovelha todo dia. Para que milhares de ovelhas? Sentido. Deus é um Deus lógico, um Deus sábio. Tá certo, queridos? Abraão não ia precisar dessa coisa errada toda, não é? Por isso que ele, depois que ele fala que ele ia receber tantas bênçãos e que ele olhasse para todas as regiões, que aquele, tudo ia dele, ia ser dele, ele lança essa ordem: se tu uma bênção. Seja uma bênção, Abraão. Quem quer bênção, precisa antes de tê-las ser uma bênção. Não é depois, não. É antes de ter. Porque a pessoa que não é uma bênção, ele não é digno, ele não tem direito de bênção alguma. Que ousadia! Como é que eu vou chegar na presença de Deus pedindo bênção a Ele se eu não sou uma bênção? Que direito que eu tenho? Quem é você? Quem sou eu que chega até a presença de Deus querendo uma bênção? Se eu não sou uma bênção. Se Deus sabe que eu não sou uma bênção. Agora você vai entender melhor por que Tiago diz no capítulo 4, versículo 3, o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres, e é por isso que vocês não recebem. Vocês pedem, mas pedem mal. Por quê? Porque vocês pedem para esbanjar em vossos prazeres. O certo é ser uma bênção. Porque o projeto de Deus, de Jesus é muito amoroso, é muito misericordioso. E esse trabalho de misericórdia não é feito por anjos, nem pelo próprio Jesus pessoalmente. Esse trabalho é feito por meio dos servos do Senhor. Precisamos pegar essa palavra distorcida e aprumar ela, colocar ela da forma certa e expor, porque tem alguma coisa errada aí. Esse negócio de pregar de acumulação, esse capitalismo selvagem, não é por aí não, queridos. É bênção, é ser bênção. A igreja primitiva era assim: quem tinha muito, não sobrava, e quem tinha pouco, não faltava. Ser tu uma bênção. Ser antes de ter. Ser antes de ter. Nós sempre esperamos de Deus a bênção de ter saúde, ter prosperidade, ter isso, ter aquilo. Todas as forças do mundo contribuem para nos convencer de que precisamos ter, mas Deus quer que sejamos também, ou que sejamos antes de ter. Coração do filho deve ser igual ao coração do pai. O coração do pai é assim, de abençoar, de derramar bênção. Por que eu quero essas bênçãos derramadas e cedidas a mim e fico com elas para mim? Não, tem alguma coisa errada aí. A palavra de Deus nos diz que melhor é dar do que receber. Por que é melhor dar do que receber? Quando nós abençoamos, quanto mais nós abençoamos, mais somos abençoados. Sabe por quê? Porque Deus vai investir em nós agora, porque nós estamos agora dentro do projeto dele, que o projeto dele é abençoar vidas. O projeto dele é que sejamos pernas dele, braços dele, que nós possamos agir, personificar a sua pessoa através de nossas atitudes. Então é por isso que
quanto mais abençoamos, mais somos abençoados. Porque de fato Deus seria ilógico se Ele me enchesse de bens para me ficar com aquilo. Eu não tenho como usar aquilo, né? Eu posso ter uns 3 carros, não vou ter nem como rodar mais de 3 carros, um par de roupa por dia. E vai para onde essa coisa errada toda? Para quê? Não é para o meu ego, para minha maldade, para minha soberba, para me alimentar o meu pecado, a minha maldade. Então, quanto mais nós abençoamos, mais somos abençoados. Lucas 6,38 diz assim: dei e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Talvez até hoje você tenha ouvido isso só para você abençoar apenas a igreja, mas é para abençoar o povo também. Eu não estou dizendo aqui que você não deve abençoar a igreja, né, com seus dízimos, com as suas ofertas. É óbvio, a igreja não é mantida pelo governo. Somos um país laico. A igreja é mantida por você, ela é sua. Você é responsável por ela. Mas se nós concentrarmos só na igreja aqui, não é? E aí nós vamos acumulando e vamos construindo pedras. Ninguém come pedra, ninguém come tijolo, ninguém come cimento. Pedra e cimento não aquece do frio, não mata a sede. Então não vai adiantar. Nós temos que saber o que nós vamos fazer. A igreja é para abençoar vidas. Não adianta eu ficar arrecadando, não, mas é uma causa lógica, é uma causa bacana, que eu vou só construindo edifícios e mais edifícios. E daí? Quantos templos ociosos poderiam estar sendo utilizados para atender, para educação, para inclusão, tudo mais? Isso não acontece. Lá em Mateus 10:42 está escrito o seguinte: e quem dera a beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um destes pequeninos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Queridos, o que é ser uma bênção para você? O que é ser uma bênção? Quem conhece você considera você uma bênção? As pessoas que te cercam poderia dizer de você que você é uma bênção? Você é do tipo que vive esperando receber sem jamais dar? Deus pode dizer de você: este meu servo é uma bênção, ô servo abençoado, cumprindo aqui o meu propósito, nesse aí eu posso investir, ô servo abençoado. Querido, seja bênção na igreja, seja bênção na sua casa, seja bênção no trabalho, seja bênção na rua. Você é uma bênção na sua igreja, você é uma bênção na sua casa, você é uma bênção no seu trabalho, você é uma bênção na rua onde você está. Você é uma bênção. Sê tu uma bênção. Esse é o segundo segredo de Abraão, de ser chamado pai da fé e o amigo de Deus. Sê tu uma bênção. Abençoe. Pai da fé e amigo de Deus. Mas, queridos, outra razão pela qual Abraão foi chamado pelo próprio Deus de o pai da fé e o amigo de Deus é que ele demonstrou amor incondicional, fé absoluta e obediência total. Quando foi que ele mostrou isso? Abraão mostrou amor incondicional quando ele deixou tudo, foi para essa terra distante, deixando tudo. E quando ele entregou Isaac, mostrou um amor incondicional para Deus, entregando o seu único filho, Isaac. Abraão mostrou fé absoluta quando ele, deixando tudo, ele foi para um lugar a mandado de Deus, e quando ele entregou seu filho Isaac como sacrifício para Deus, ele mostrou fé absoluta. Abraão mostrou fé absoluta, ou seja, obediência total, quando ele, deixando tudo, foi para aquela terra, e quando ele entregou Isaac, ele estava exercendo a obediência total, ele obedeceu totalmente, cegamente, absolutamente, mostrou um amor incondicional e uma fé absoluta. Abraão tipifica Deus. Abraão tipifica Deus, Isaac e Jesus. Abraão precisava sentir na pele o que Deus, o Pai, sentiu.
A propósito, quem sofreu mais no Calvário? O filho que estava morrendo ou o pai que não podia poupar o sofrimento do filho? É porque parece que vem a ideia de que Jesus que sofreu, né? Só Jesus sofreu, porque foi ele que morreu na cruz. Então, como é que é esse negócio? Vamos entender um pouco essa questão. Imagine seu filho se afogando num rio e você incapaz de fazer alguma coisa para salvá-lo. Há pouco tempo eu fui com a minha família numa chácara e eu fui pescar com o Gabriel. O rio lá, um rio grande, ele estava cheio, mas estava forte mesmo, descendo aquela correnteza tremenda e galhos quebrados e aquela coisa mais, aquele barulho terrível. E aí tinha uma pedra grande assim, um pouco lisa para cá, e eu fiquei pescando com ele ali naquela pedra, né? Imagina o perigo, o risco, e deslizar ali, a força daquela água ali já era, ele arrasta com tudo. E aí eu ali de saída, o Gabriel pegou a vara dele de anzol e subiu um pouco para pescar em outro lugar. Quando eu vi, ele não estava perto de mim. E aí o pavor tomou conta. E aí eu fui gritando, desesperado, berrando, porque imagina o perigo. E quando eu fui, ele não ouviu devido ao barulho das águas, e ele veio também, chegou na pedra, encontrou a minha vara e a isca lá, e eu não estava na pedra. Era certinho, era batata, eu tinha deslizado, a minha vara estava ali. E ele começou a berrar, e eu berrando de lá e ele berrando de cá. Desesperados. Até que nós nos encontramos berrando, parecendo dois marrucos, dois bois, berrando, achando que o outro tinha caído. Mas você imagina, queridos, você vê o seu filho com os olhos espavoridos, descendo e gritando: pai, me ajuda, socorro, estou morrendo, pai, e as águas levando. Imagine você não poder fazer nada. Talvez você possa fazer alguma coisa, você possa entrar ali e morrer com ele, tentando salvá-lo. Mas nem isso Deus podia fazer. Deus não podia morrer com o filho, ele tinha que deixar o filho morrer. De um lado, um sofrendo uma dor física tremenda, e do outro lado, o outro sofrendo uma dor emocional. Imagina o tamanho da dor de Deus, seu único filho ali. Quem sofreu mais? Não sei. Talvez ambos da mesma forma. Entende? Abraão precisava viver um pouco do momento doloroso que o pai viveu no Calvário. Por isso Deus lhe disse: toma teu filho, teu único filho, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Foi por isso que ele disse isso, para que Abraão sentisse um pouco da dor que ele sentiu. E o impressionante é que Abraão, cumprindo essa fé absoluta, essa obediência incondicional, esse amor também incondicional, ele fez isso. Imagine Abraão bem cedinho despertando seu filho. Eu todos os dias às 6 horas da manhã eu desperto os meus filhos para ir para o colégio, e eu os desperto suavemente, porque às vezes o Gabriel, por exemplo, ele fica o dia todo no colégio, ainda vem, tem que fazer alguns trabalhos, algumas coisas, já deita tarde, logo 6 horas tem que levantar novamente. E eu, às vezes, quase sempre eu os acordo com uma música, eu canto uma música para acordá-los, uma música meio boba, um pouco engraçada, para que eles já acordem mais humorados. O Rafael, que tem cosca no pé, eu faço uma cosquinha no pé dele, enfim. E eles acordam esfregando os olhos, espedaçando, esmigalhando pedaços de sonhos. E aí eles vão para a escola. Imagine então Abraão acordando Isaac, que era um menino, despertando bem cedinho, que foi bem cedinho, ali para essa triste missão. E ali diz que ele arruma a lenha e chama os seus servos e Isaac, e vão caminhando. Imagine 3 dias de caminhada, subindo o monte, sem poder falar nada para o filho. 3 dias terríveis, calado, pensativo, caminhando rumo ao monte Moriá. Imagine-o chegando
ao topo da montanha, o filho pergunta: pai, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro? O filho pergunta inocentemente, né, querendo saber onde estava o cordeiro. Imagine Abraão ter que dizer: filho, você é o sacrifício. Queridos, Abraão estava simbolizando o pai, Isaac simbolizando o filho, que voluntariamente se colocou no altar. Lá na cruz, Jesus já olhava para nós e perguntava: filho, estou fazendo tudo para salvá-lo, e você está vacilando. Diga-me, o que mais você quer que eu faça? O que mais que eu posso fazer por você? Ele já perguntava, porque ele é onipresente, onisciente, ele já, tudo acontece para ele no momento. Então ele já estava perguntando: o que eu posso fazer por você mais, meu filho? Você está vacilando, você não consegue se domar. Será que eu não mereço? Você não quer pagar o preço. Você quer sombra e água fresca. Você quer se acomodar. Você não quer saber de nenhum desconforto para me servir. O que mais que eu posso fazer por você? Não apenas o filho, mas o pai também está dizendo isso. Pai, o filho e o Espírito Santo. E é por isso, queridos, que você não tem o direito de sentir que não vale nada. Se você não valesse nada, o pai e o filho não teriam vivido aquele momento terrível por você. Se eles viveram esse momento terrível, porque você é muito precioso para ele. O amor dele por você é muito grande. E como é que você tem retribuído isso? Como é que você está retribuindo? De que forma? Espezinhando o sacrifício dele na cruz? Zombando? Desprezando? Negligenciando? Usando tudo isso como trampolim para se expressar, para se projetar, para ganhar dinheiro em cima disso aí? O que é que você está fazendo para agradecer o Senhor? Abraão, queridos, era o pai da fé, e fé envolve obediência. Não adianta nada nós tivermos fé se não tivermos obediência. Tiago diz que fé sem obra é morta, e fé sem obediência, o que é? É uma fé diabólica, porque a palavra de Deus diz que é o diabo que crê, mas não obedece. O diabo crê que estremece, mas não obedece. Então, de nada vale uma fé sem obediência. Então, fé e obediência são sinônimos. Fé não é somente louvor, adoração. Ela envolve também obediência absoluta e completa. Não é só alegria na presença de Deus, e Deus cheirosinho, maravilhosinho. Não é. Requer compromisso, postura, tá certo? Caráter curado, transformado, diário e não esporadicamente, porque às vezes esporadicamente eu me dou, eu me fico ali fiel, abençoado e alegre na presença do Senhor. Isso aí também não significa nada. Servir a Deus é um ato contínuo e não esporádico, tá certo? Não é só louvor, é obediência total e completa. Aprendemos ainda, queridos, com Abraão, que não existe um homem perfeito. Observando a vida de Abraão, nós observamos que ele mente e duvida de Deus. Mente para Faraó e Abimeleque que Sara não é sua esposa. Duvida quando Deus promete Isaac. E vendo vida de outros grandes homens também, nós vemos que eles também são falhos. Tiago, falando de Elias, do poder da oração, que Elias orou e não choveu, e depois orou e choveu, o céu parou. Ele disse: mas Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos vacilos, às mesmas fraquezas. E Davi também, o homem segundo o coração de Deus, também teve os seus deslizes, as suas falhas. Moisés, da mesma forma, queridos. Não tenha medo de errar, mas tenha pavor de permanecer no mesmo erro. Tá certo? Não tenha medo de escorregar,
mas tenha pavor de continuar escorregando sempre no mesmo ponto. Talvez aí está um ponto do segredo desses grandes homens, tá certo? E eles não alimentaram esses pecados, não permaneceram cometendo tais pecados. Abraão não continuou mentindo. Davi não continuou adulterando, e assim por diante, certo? Aprenda com Abraão para que você possa ser chamado por Deus de homem de fé e amigo de Deus. E lembre-se que apesar de suas falhas, me referindo a Abraão, ele foi capaz de deixar tudo por amor a Deus. Você é capaz de deixar tudo? Você consegue? Você tem buscado isso, se esforçado para deixar tudo por amor a Deus? Antes de buscar as bênçãos de Deus, ele propôs em ser uma bênção. Ser uma bênção antes de receber a bênção. Porque é uma contradição, eu repito, querer bênçãos e não ser uma bênção. Ele exerceu amor incondicional, fé absoluta e obediência total. Tá certo? Era isso que eu queria deixar da vida de Abraão, certo? Que o Senhor possa nos abençoar e que você possa colocar essas questões em prática, principalmente, todas as questões, mas principalmente essa questão de você ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Você precisa ser uma bênção para você receber as bênçãos de Deus da forma certa. Tá? Vamos colocar em pé neste momento e vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra, por cada vida que se encontra aqui, os irmãos que fazem parte desta igreja, os nossos visitantes que estiveram aqui também recebendo a palavra do Senhor. Que todos nós, Senhor, possamos praticar a Tua palavra, possamos nos posicionar diante do Senhor, temos condições de deixar tudo por amor ao Senhor, dizer não à nossa natureza, os nossos impulsos. Nos ajuda a sermos bênçãos para as vidas, Senhor. Amar o Senhor verdadeiramente. Coloca amor nos nossos corações. Precisamos amar o Senhor. Precisamos gastar tempo em oração. E o que nos vai fazer isso, Senhor, será o amor que o Senhor colocará nos nossos corações. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.